Podemos, podemos validar se isso tudo fez sentido e valeu a pena? Tem um jeito de validar se tudo isso fez sentido e valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Esse tempo todo, vou premiar vocês que estão... Nossa Senhora, 1h20 da manhã. Eu vou premiar vocês que estão comigo até agora. Vou premiar vocês. Porque, olha só, a gente montou... Então, o que é isso que a gente fez? Se você chegou até aqui achando que esse treinamento foi uma explanação de coisas boladonas do Python, tá errado. Eu não consegui cumprir a minha tarefa. Se você está nesse momento achando que esse treinamento é alguma coisa sobre Python, tá errado. Eu vou ter que repensar e reorganizar para fazer uma próxima edição, porque não é isso. Isso é sobre a sensibilidade da construção de abstrações quando você identifica o isolamento, a interação e o impacto de cada parte do seu código, nos 4 níveis da escadaria. Tanto no código, como na lógica, como nas etapas que são os procedimentos e o fluxo. Tudo que a gente está buscando é fluxo. A gente quer que o código ele seja assim, um fluxo, é um rio que vai processando as informações muito tranquilo, muito sereno, a gente preciso, sem uma porrada de coisa, sem uma porrada de coisa. Pode ser que tenha muitos efeitos. Não tem problema ser um software, né, complexo, mas o problema é a manutabilidade do código, o problema é como você se organiza. E essa intuição, por isso que eu fiz uma exigência desse treinamento todo, não utilizarmos orientação a objeto. A gente não utilizou orientação a objeto. Mas tá tudo chupeta. Tá tudo bonitinho. Se a gente quiser agora passar a usar a orientação a objeto, vai ser muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a gente não ficou preso na estrutura da classe, tentando encaixar os troços. A gente não fez isso. A gente criou abstrações e conceitos muito específicos. A gente criou aqui, ó, todos os tijolinhos que ajudam a gente a construir o que a gente quiser. Ó. O width, o height, o x, o y, offset, set item, get item, set many, chords off, region, tudo bonitinho, contains, tudo bonitinho. Isso aqui ó, tá mamão com açúcar para a gente implementar uma classe, a classe da coordenada, a classe do board. Mas isso é um detalhe, uma escolha que a gente vem a fazer. Vai tornar o código mais legível? Não tenho dúvida, porque o Python encoraja isso. Né? O getItem vai ser o dunder getItem, o setItem vai ser o dunder setItem. Né? O setMany não tem, a gente teria que ter alguma coisa. Eu imagino colocar alguma coisa, né, que represente isso. Né? O chords off vai ser os itens do cara, né, para iterar sobre o cara, o dunder iter resolve isso. Né? O region não tem. O region é fora do board. Ele não depende do... Ele trabalha com coordenadas. Né? E por aí vai. A coordenada também, pô, x, y, o height. Então a gente tem essas coisas, dessa estrutura toda bonitinha. Né? O contains é o dunder contains, então vai ser alguma coisa in board, aí vai aparecer. Então, só que dessa maneira a gente conseguiu explicitar as fronteiras. E aí explicitar as fronteiras que é muito, muito importante. Entendeu? É esse processo de... O próprio string, vou botar para cima aqui, o Carlitos está falando aqui, pô, esse string não vai lá para cima? Vai, pode ser o dunder str do nosso board. Né? Então, tem esse lance que é super importante, a gente entender o que a gente está fazendo aqui, cara. Que é delineando, o código está claro, a fronteira, não tem mágica, não tem, entendeu? Complexidade de classes e nada mais. Isso só está fazendo a coisa funcionar bonitinho, isolando, encapsulando, eliminando repetição. Estamos fazendo tudo o que manda o livro. By the book o negócio, tudo certinho. Entendeu? Esse to-do aqui, ó, podemos até arrancar que a gente resolveu ele. Ó. Não precisa de mais nada. Tudo arrumadinho, tudo certinho. E eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu tirar, porque o PyCharm me enche o saco com isso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora qual a vantagem disso. A vantagem disso, vocês vão ver, a gente vai fazer um novo programa, muito rápido. Muito rápido. Vamos fazer um novo programa, muito, muito rápido, chamado Game of Life.py.
Vocês conhecem o Game of Life? Deixa eu pegar aqui nas internets para vocês aqui. Game of Life. Olha o Game of Life. É esse cara aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma grid, é um array. Ó. É o nosso board, em que ele tem uma regra. Você bota assim de uns pixels aqui. Tá vendo? Assim de uns pixels aqui, ele tem uma regra que se tiver... Enfim, ele tem uma regra lá que se tiver... De acordo com os vizinhos que estão aceso é vivo, apagado é morto. Ele vai e renasce. Então é como se fosse em simulação de organismos, que faz os pixels estarem vivos. Esse cara aqui em especial é um glider, tá vendo? Porque ele vai planando pelo seu board, tá vendo? Esses dois aqui produzem um glider, tá vendo? Olha que interessante. Essa lógica produz um glider e aí ele vai escorrendo aqui para o final da tela. Então eu vou implementar rapidaço com o que a gente fez ali da matriz, bonitinho, a lógica do glider. Fazendo o nosso Game of Life. Totalmente excelente, sensacional, maravilhoso. Com a mesma narrativa, mesma coisa. Vai ser um... Meter aqui logo um if name main. Bota esse cara aqui, chama o main, que é o que a gente vai implementar agora. Agora vamos lá. Def main. E começa o baile. O que a gente tem que fazer? Bom, tem algumas definições interessantes, né? O que esse cara tem? Qual é a regra do jogo dele? Ele tem uma regra que é o seguinte: se o cara tiver vivo e ele tiver menos que 2 vizinhos ou mais que 3 vizinhos vivos, ele morre. Então vai ser o seguinte: o cara tá vivo. Aí olha quantos vizinhos todo mundo em volta. Aí vê, pô, tem menos que 2 vizinhos. Porra, morreu de solidão. Né? Só tem um cara, acabou. Se tiver mais que 3, população em excesso, o cara morreu de fome. Então é basicamente isso. E se tiver exatamente 3 vizinhos acesos, né, 3 vizinhos vivos, ele vai e nasce. O cara vai e se manifesta. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou implementar esse cara aqui. Vamos lá. Tem que ter um while true, que vai basicamente a gente tem que fazer. Eu tenho que criar um board, né? Chamar aqui o create array. Botar aqui o nosso board. Tem que chamar o create array desse cara, passando o board. Eu vou passar aqui 50 por 25. E vou dizer para ele que ele vai criar o array com um pontinho. Um pontinho. Vou importar esse cara. Trouxe lá da matriz. Legal. Eu vou usar 2 caras que são... Deixa eu pegar aqui no Python para mostrar para você. Python console. Opa, volta para cá. Se eu pegar aqui, vamos retornar esse cara aqui. Se eu fizer aqui CHR 0x00B7. É um pontinho no meio, não é o ponto final, não. É o pontinho no meio. E se eu fizer aqui CHR 0x2588? Ele bota a barrinha cheia, o pixel cheio no terminal. Então, o que a gente vai ter esse cara aqui? A gente vai ter... Vamos botar esse cara aqui em cima. O morto e o vivo. São esses 2 caracteres, certo? Então, esse cara aqui vai ser morto. Todo mundo acorda morto lá no create array. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que criar o glider. Então, eu já tenho organizadinho aqui, que eu já fiz as contas de como é que o glider começa. Eu vou botar um cara aqui, que é o meu glider. Minha sequenciazinha aqui, bonitinha. E agora eu vou fazer o seguinte. Crio o array e vou ter que setar o meu glider aqui em cima, um set many. Olha que legal. Set many, board, glider, vivo. Importa o set many.
Tranquilo. O que é isso aqui? Vamos ver o que ele tem até agora? Não temos nada, mas vamos ver o que ele tem até agora? Python, Game of Life. Nada, porque não está imprimindo nada. Dá um print, string, de board. Tem que importar o string. Olha lá, ó. Já tem o glider amarradinho aqui, tá vendo? Bonitão. O que a gente vai fazer agora? Já tem o print aqui, bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar... Tem que ter o system clear, né? System clear, que eu quero que apague a tela toda vez que ele fizer o loop. Importa esse cara. Show de bola. E agora, até então, a gente vem manipulando o mesmo board. Mas como o Game of Life ele tem que fazer a análise de todos os vizinhos, de todos os pixels, eu preciso ter dois boards, um board novo e um board antigo. Então, o que eu vou ter que fazer é new board é igual ao deep copy do meu board. O deep copy é porque uma lista de listas. Então eu quero que ele copie profundamente todos os objetos que se relacionam a partir do board. Para não ter efeito colateral na hora que eu manipular um ou outro. Tá? E agora o que eu vou precisar fazer é... Eu vou precisar de alguma maneira, para cada coordenada no meu board, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquele chords off. O Fabrício está perguntando se o deep copy é tipo o main copy do C. Cara, não sei se é exatamente isso. Ele tem esse efeito de duplicar, certo? Mas no caso do deep copy é que ele precisa percorrer uma hierarquia de objetos, porque no Python tudo é referência. Ele pega o objeto, vê as referências que a lista tem para cada elemento, vê a referência da referência da referência. Ele vai por pesquisa de profundidade, mapeando todas as referências a partir daquele objeto original, para clonar o cara. Tá, chords if. É chords off. A gente corrige aqui. Beleza. Então tem que importar esse malandro aqui. Chords off. E agora eu tenho que fazer o seguinte, o status do cara, desse cara aqui, vai ser o getItem, certo? Board chord. Preciso do status desse cara para poder trabalhar. Tem que importar o getItem aqui. Beleza. Aí agora começa a coisa, começa a dificuldade, né? Que eu preciso pegar os vizinhos desse cara. Quem são os vizinhos? Então, de novo, a gente já tem mais ou menos aquela lógica, né, de que os vizinhos, através de um esquema de offset e tudo mais, pegar a galera do entorno. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou criar um cara aqui em cima, como ele são os 8, né, são 1, 2, 3, né, o pixel está aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vizinhos. Tá? Então, se eu fizer uma lógica de 9 caras e tirar o do meio, resolve. Então, posso criar aqui um surrounding, vai ser uma tupla de A e B, para A em range menos 1 e 2, certo? Se eu considero que é 0, 0, o do centro, menos 1 é do lado, e 2 no caso é 1, né? O nosso board funciona com 1. Então é 1, vai para 0, é menos 1, né? Do offset, vai diminuir 1, e botar o cara do lado, que é o segundo. Então boto aqui esse range, for B em range igualzinho, menos 1, 2, if not A igual a B igual a 0. Ou seja, quando A e B for 0, eu vou ignorar esse cara, não vou colocar nessa tupla. Então essa tupla vai ter 8 elementos, considerando os 8 vizinhos da coordenada 0, 0. Beleza. E agora que eu tenho esse cara, aí ficou moleza, porque agora eu posso chegar aqui em cima bonitinho e criar uma funçãozinha aqui. Neighbors, recebe a coordenada, e vai fazer um yield from
eu tenho que fazer aquela lógica toda, né? Eu tenho que chamar o offset, na verdade. Offset de coordenada e o R, que é o relativo, para R em surrounding. Tem que importar esse cara aqui. Beleza. Então, se eu quiser testar, vou botar esse cara para fora aqui. Ó. Se eu quiser testar esse cara aqui, a gente pode pegar o nosso terminal aqui, Python console. Tá ferro. Dá um reload aqui nesse cara. Eu vou fazer aqui um from matriz, import, aliás, from game of life, import neighbors. Aí eu chamo aqui neighbors, se eu passar para ele aqui 00, vou botar esse cara numa lista. Tá lá, ó, menos 1, menos 1, menos 1, 0, tudo bonitinho, só não tem o 00, tá vendo? E aí ele funciona se eu quiser botar qualquer outra coordenada, ó, botar 10 e 10, para facilitar a gente, ó. Tá lá, ó, ele calcula qualquer vizinho. Então veja que eu estou pensando em fluxo. Eu não quero ter uma estrutura que consulta o board. Não, 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 não. Calma aí. Quais são as coordenadas? Extrai as coordenadas, reúne as coordenadas. E a gente vai partir para o processo. Então, beleza. Esse cara está ok. Vamos fazer o próximo passo aqui. Qual é o próximo passo? Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar esse cara aqui. Eu vou botar N são os vizinhos de Cord. Tá? N são os vizinhos de Cord. E agora o que eu preciso fazer é pegar cada um desses caras. Eu preciso fazer aqui for vizinho em neighbor. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter o get item board do vizinho. E esse cara aqui, deixa eu pensar. Eu quero saber quantos vizinhos estão vivos, né? Quantos vizinhos estão vivos? Então tem que ter esse. Vamos botar aqui, ó. Uma lista. Vou botar esse cara aqui para dar o append no cara. Né? Não, na verdade. Tá, então posso ser aqui. Total é 0. E aí vai ser o seguinte. O status, né? O status do vizinho. Neighbor status é isso aqui. E agora, se neighbor status é vivo, então total mais igual a 1. Então, basicamente, isso aqui é para calcular quantos vizinhos vivos o cara tem. Tá? É isso que a gente precisa. Então, a gente pode criar uma outra função aqui, que vai ser def. Aliás, não, porque tem o board ali no meio do caminho. Esse get item. Lembra que eu quero pegar a parte do board e deixar ele preso aqui dentro desse fluxo. Depois a gente vai jogando para um lado e para o outro. Calculei o cara. Beleza. Depois que eu calculei o cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a seguinte. Já calculei os vizinhos. Vou botar aqui o status. Eu não estou usando aqui, eu vou usar ali embaixo. O status aqui embaixo. E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que, se o status for vivo, eu tenho que perguntar se o total é menor que 2 ou total é maior que 3, então o novo status, né? Aqui eu vou botar o seguinte, ó. S é igual a status, aliás, isso aqui. Então eu vou botar que o S vai ser dead. E se ele não estiver vivo, a lógica é outra. Se ele não estiver vivo, a lógica é se o total for igual a 3,
Então, ele tem que ficar vivo. Meio confuso, mas a gente vai chegar lá. Beleza. E agora, que eu estou dentro desse for boladão aqui, eu vou fazer setItem do board com a coordenada, certo? Desse S novo aqui, que é o valor que eu quero. Se o cara está vivo ou o cara está morto. Aliás, não é board, aqui é new board. New board. E agora aqui, quando eu vou na última linhazinha aqui do for, eu digo, ó, o board, a gente tem que sair daqui e eu fazer o board é igual a new board. E aqui eu tenho que botar algum sleepzinho para não ficar um negócio muito rápido. Não importa esse cara. Beleza, está aqui o código. Esse cara aqui, essa lógica toda aqui, né, do clear e tudo mais, tem que estar dentro de um while. While true. Joga esse cara todo para dentro do while. Pronto. Vamos ver o que acontece? Explodiu aqui no out of range. Linha 28 do getItem, mas ele veio aqui antes no NS do board. Qual é o problema que está acontecendo? Quando ele pegou o primeiro cara... já sei. Porque veja que o primeiro cara, que é o 1, ele vai pegar o 0, tá vendo? Ou eu vou capar isso, ou eu tenho que fazer ele ser uma coisa circular. A gente pode fazer ele ser circular. Como é que a gente faz isso? Eu preciso fazer uma espécie de wrap. Que eu vou botar aqui a coordenada, o width e height do nosso board. E aqui eu posso colocar um yield from. A gente vai botar aqui A, módulo W, que é para quando ele passar, ele volta para a linha de novo, entendeu? B, módulo altura, for A, B, in, essas coordenadas aí. Então é um gerador que eu faço aqui. Então eu vou envolver esse cara com um neighbor aqui, vai ficar mais fácil. Vamos botar aqui o wrap e passo aqui 50 e 25. Então já vi que tem que botar aqui uma pequenina. Se eu criar uma constante aqui em cima, (50 por 25). Aí eu já até simplifico esse parâmetro aqui, só para fazer esse cara funcionar. Vamos lá, width e height. Tudo bem. Width e height. Pronto. Está lá num lugar só. Depois melhora. Aqui não precisa mais. Depois melhora o cara. Vamos ver se funciona. Olha ele aí. Olha o malandrão. Se ligou? O bicho está vivo. O glider está passeando. Está muito rápido. Deixa eu ver aqui se diminui um pouquinho mais essa velocidade. Olha que maneiro. Continua muito rápido, não continua? Vou botar aqui. Aí. E, rapaz, mas tá velocidade louca esse troço. 1 segundo. Ele não tá, a velocidade não está pegando, não é possível. Não está pegando, não. 0.05. Cadê? Eu tô no while. Será que ele fez alguma coisa errada? Cadê? Tá da sync.io. É time. Agora sim, agora vai funcionar. Agora sim, ele vai tec, 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 vai andando, se arrastando, bonitex. Aí, ó. Garoto. Agora tá bonito, ó. O glider passeando. Tec, 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 tec. Na telinha. Olha que sensacional. Fizemos funcionar, certo?
Agora vamos deixar essa bagaça bonita. Vamos para a elegância. O que a gente vai extraindo aqui? Vamos extraindo as maluquices. Então isso aqui, ó. Qual é o nome disso aqui? Tá vivo. Deveria morrer? Não é isso? Então já vou extrair esse cara aqui. Refatora o cidadão para o método. Ah, ele não deixa. Então vamos pegar esse cara aqui. Should die. E boto aqui o total. Então vem aqui em cima. Should die. Total. Retorna esse cara aqui. Vamos lá. Esse cara aqui é o quê? Should resurrect. Total. Bota aqui em cima. Def should resurrect. Total. Retorna total igual a 3. O que mais que temos aqui? Temos mais coisas interessantes aqui, gente. Muita coisa interessante. Isso aqui, basicamente, é a regra da bagaça, né? Então eu vou extrair esse cara aqui, ó. Def rule vai ser a coordenada. Vai ter o, vou botar aqui, ó, coordenada, status e o total. Pega essa malandragem toda aqui, jogo para cá. S igual a status. Ele vai calcular o cara aqui e no final ele vai retornar o S. Posso extrair esse cidadão daqui, ó. Já jogo aqui para cima. Veja que não tem board nessa situação. É só coordenada, o status. Estamos segurando a peteca. Então aqui, esse status aqui vai ser em função da regra. Que tem a coordenada, né, o status e o total. Beleza. O status está aqui. Ok. Vamos agora, estamos subindo o nível desse cara aqui. Vamos ver. Essa bagaça aqui me incomoda muito, porque para cada um eu tenho que pegar esse cara aqui. Então vamos mudar esse cara aqui? Vamos botar assim, items. E aí vai ser a coordenada e o status dele. Ah, Henrique, mas não tem esse cara. Mas terá, tenha fé. Acredita. Acredita que terá. Ó, a gente bota esse cara aqui, ó. Bota aqui em cima. O que a gente vai fazer? Def items recebe aqui o board. E basicamente qual vai ser? Vai ser um yield from. Vamos ver como é que esse cara, deixa eu pensar como é que esse cara vai fazer. Não, tem que, na verdade, interagir. For. É a mesma coisa lá. For chord em chords of board. Opa. Aí aqui eu vou fazer um yield, que é o chord, e o get item do cara, passando o board, passando aqui a coordenada. Simples assim. Jogo esse malandro para cá, importo items, beleza, já matamos esse malandro aqui. Não precisamos desse malandro aqui. Tá ficando mais bonitinho. Agora tem esse meião aqui, essa meiuca aqui safada, né? A gente vai fazer com essa meiuca aqui safada. Essa aqui já fica um pouco mais complicada da gente entender o que vai acontecer, como é que vai ser, o que será. Vamos tentar entender o que ele está fazendo, né? Ele precisa pegar, para cada vizinho tem que pegar o cara, para saber aqui e fazer o total. Vamos separar esse problema em problemas diferentes, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ter um malandro. Do mesmo jeito que eu tenho o set many, eu posso ter o get many. Né? Eu venho para cá, tenho o get item, set many, def get many, board, as coordenadas, certo? E agora o que eu tenho que fazer basicamente é for chord in, for c in chords, porque eu não gosto de
botar muito parecido. Eu vou fazer um yield do getItem do board nessa coordenada. Pronto. Então, assim eu vou ter vários caras juntos. E aí eu elimino essa pequena loucura aqui. Porque basicamente o que eu posso fazer aqui é getMany do board, passando esse malandro aqui. Isso aqui já vai ser todos os caras do NS. Todos eles, né? Que é neighbor status. E aí o que eu preciso fazer é somar esses caras. Como é que eu faço essa soma? Eu vou ter que ter uma lógica qualquer aqui. Vou pegar e importar o getMany. Arranca fora isso aqui. Volta esse cara. Então isso aqui eu estou meio que tirando esse cara daqui, tá vendo? Seria como fazer for ns in getMany bababá. Já é mais ou menos esse cara aqui. Só que dá para extrair ainda mais esse malandro aqui, porque é uma soma, pô. Então tem uma condição. Então posso ter uma funçãozinha aqui, simplona, que vai fazer o seguinte, que vai perguntar quantos estão vivos. É isso que a gente quer? Quantos que estão vivos? Né? Então vou botar um cara aqui, ó. Def, how many alive? E eu passo para ele aqui status. Tá feio, né? Botar NS, que é neighbor status. E aqui vai ser basicamente retornar a soma do número 1 para cada status em neighbor status, se o status for igual a live. Tá aí o cara, ó. Então, isso aqui tudo vira basicamente how many alive. Não ficou das coisas mais bonitas da vida? Mas aqui é o total. Total é igual isso aqui. Get many, record. Tem que tirar isso aqui. Pronto. O que está me incomodando? Que eu tenho esse cara aqui, tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Eles são coisas diferentes, vocês concordam comigo? Porque a natureza desse malandro aqui está amarrado ao board. Então vamos separar esses caras aqui para ficar mais legível. Eu vou botar aqui N chords, que são as coordenadas dos vizinhos. Aí eu vou botar aqui N chords. Beleza. Aí isso aqui, esse cara aqui, vai ser, na verdade, o N-status. É o status dos vizinhos. N-status, beleza. Aí eu quebro esse cara, fica claro que são coisas distintas, mas que estão interoperando. Fica mais fácil de ler e se precisar dar uma manutenção, intervir, fica mais explícito aqui nessa situação. De resto, saber se está funcionando ainda, né? Vamos ver. Mudamos coisa pra cacete e tá lá o nosso gliderzinho passeando, bonitão, totalmente excelente. Maneiro, galera? E aí, o que vocês acharam? Microfones abertos aí. Conta pra mim. Pô, foi maneiro esse ponto extra aí. Reaproveitar tudo que fez. Muito bom. Maneiro? Curti pra Então veja caramba. que... Curioso pra ver o começo, porque eu perdi o começo, cara. Deve ter começado Baby Steps, quero rever depois. Isso, galera, que tá rolando, né? Qual é a relação disso tudo que a gente viu com que eu comecei lá, né? Começo da aula lá. A relação é que essa sensibilidade do isolamento, da interação, né, e do impacto
É isso que vai governar qualquer outra aplicação que você quiser fazer de design pattern, de estratégia, paradigma de programação, qualquer tipo de organização. Porque, no final das contas, a gente está tentando evitar o Frankenstein, a gente está tentando coordenar as coisas, organizar, para gerar esse nível de reaproveitamento. Olha que... Você já imaginou, Carlitos, quando você estava fazendo isso, que dava para fazer isso aí? É o mesmo código. Não, de É o mesmo... jeito nenhum. Mas você entende que é o mesmo código? Aham. A essência do código está lá. Entendeu? Mas a forma dele não permitia ele se compor com outras coisas, criando coisas mais interessantes. Entendeu? Então, quando eu vi o código, eu falei assim, nossa, isso vai ser um baita exemplo para mostrar isso, para mostrar como é que, se você tiver os building blocks corretos, como é que você consegue facilmente navegar no fluxo das coisas. E tudo bem, tem um outro recurso mais sofisticado aqui do Python ou de estratégia de programação, mas não importa. Porque você poderia fazer tudo com lista, tudo com return, tudo normal, entendeu? Ia ser um pouquinho menos eficiente em termos de memória, mas não importa. O que importa é manter essa cápsula, é manter essa estrutura organizacional que viabiliza o fluxo. E para mim é muito importante a gente trabalhar essa questão do fluxo, porque é isso que vai fazer diferença na construção do pilar. É essa capacidade de identificar esses bloquinhos que vai fazer com que você... Isso a gente está fazendo no código, mas na tua carreira é igual. Na tua carreira é essa capacidade de identificar os bloquinhos que vai permitir você colocar um passo a mais, você evoluir um passo a mais, você está sempre trabalhando e ao mesmo tempo que você está entregando valor, você está também se melhorando para fazer o próximo estágio, sempre com muita consciência. Faz sentido isso para vocês? Faz muito, e Henrique, é interessante que você está tocando esse ponto de enxergar o fluxo. Isso vale para várias outras coisas nesse mundaréu de frameworks, de ferramentas que emergiram nesses últimos anos e poluem pra caramba, assim, gera um monte de ruído e no fundo os basics, assim, a essência mesmo, enxuta, a gente acaba perdendo, né? A gente começa a usar mecanicamente. Muitos times, até muitos desenvolvedores, muitos times, muitos gestores mesmo vão secos na formulinha, na receita, no como é que faz e não pensa mais o porquê das coisas. Isso, muito bom. E os frameworks, a gente às vezes vai assim, vou usar o framework, aí você vai reproduzir aquele tipo de sisteminha que o cara usou, por exemplo, do framework, mas você não vai entender o fluxo. Porque o fluxo é que vai te dar a visão do que ele é capaz de fazer, de quão difícil vai ser, de quão fácil vai ser e tudo mais. E essa sensibilidade, né, através da refatoração, né, que você vê que a gente levou um tempão, né? Mas o que é o rápido do refatoração rápida? O rápido é a tua capacidade de agir a partir do momento que você enxerga o fluxo. E era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês.